Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1, 2 e 3, assim está escrito. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Amém? Ok. No capítulo de número 11, não é que o escritor tem como propósito trazer uma definição de fé. Não. O que o escritor está fazendo no capítulo 11 é trazer uma descrição da fé. É o que a fé faz, como que a fé funciona na vida daqueles que andam pela fé. Por que eu falo dessa forma? Porque a verdadeira fé bíblica não consiste em um sentimento cego, nem um sentimento forçado de espero que vai dar certo. Algumas pessoas pensam que fé é um pensamento positivo. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, fé não é um pensamento positivo. O que é a fé? A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e das consequências. Isto é fé. E ele vai apresentar essa dinâmica da fé no capítulo 11. Qual é a dinâmica da fé? Primeiro, Deus fala. Segundo, ouvimos a sua palavra. Terceiro, confiamos na sua palavra. Quarto, agimos conforme a sua palavra. Perceba, Deus fala, ouvimos a sua voz, confiamos no que ele falou e agimos conforme aquilo que ele falou. Interessante que tem um comentarista puritano que coloca aqui um quarto ponto, e eu penso que esse quarto ponto quebra toda a dinâmica da fé. Ele diz assim, olha, Deus fala, eu ouço, entendo, confio e obedeço. Eu penso que esse entender quebra a dinâmica da fé. Por quê? Porque tem hora que Deus vai falar alguma coisa e eu não vou entender, mas mesmo assim eu tenho que obedecer. Tem situações que Deus vai dizer, vai por aqui, mas no meu olhar, por aqui era melhor, mas eu preciso ir por aqui de Deus. Vocês lembram quando o povo está saindo do Egito e caminhando para a terra de Canaã? A Bíblia diz que havia um caminho preparado, e o texto diz, e Deus não os fez entrar pelo caminho dos filisteus, mas os fez entrar pelo caminho do deserto. Sabe o que é isso? Deus tem os seus planos que eu não entendo, mas eu preciso confiar. Por mais que Romanos capítulo 12 apresenta a fé como a fé racional, e eu creio, concordo piamente que a nossa fé é racional, mas a nossa fé não está somente no campo da razão, a nossa fé é supra-racional. Por quê? Porque milagres não podem ser explicados no campo da razão. É Deus que faz o extraordinário, é Deus que opera milagre, é Deus que abre porta que estava fechada, é Ele que abre o mar, é Ele que nos faz caminhar sobre as águas. Este é o Deus que nós confiamos. Então Ele fala, nós ouvimos, confiamos e agimos. Então, no capítulo 11, ele vai apresentar os heróis da fé. Ainda, introdução, vamos dar uma analisada rapidamente. No versículo 4, ele apresenta o primeiro herói. Quem é ele? Abel. Abel é o primeiro herói. E a fé de Abel está ligada a quê? A fé de Abel está ligada à adoração. Deus se revela no Éden. Ele prepara uma oferta conforme o coração de Deus, apresenta a oferta a Deus, de tal forma, com tal piedade, que a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel. Então a oferta de Abel está ligada à adoração. Aí vem o segundo herói, que está no verso 4, 5 e 6. Quem é? O Enoque. E a fé de Enoque está ligada ao quê? À vivência, a caminhar com Deus, a andar com Deus. A Bíblia diz que Enoque caminhou com Deus, de tal forma, tão íntimo de Deus, que chegou o momento que Deus falou, Enoque, eu não vou mais andar contigo aí, vem para cá, você vai andar comigo aqui. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Isso é extraordinário. Agora escute-me, por favor. Quando eu estudava isso aqui, eu fui confrontado por esses primeiros dois heróis. Eu fui confrontado tremendamente. Por quê?
Abel tem fé, sim ou não? Abel tinha fé, sim ou não? O Enoque, sim ou não? É o mesmo Deus, sim ou não? Mas como foram as mortes deles? Abel tem a mesma fé. Abel tem a mesma piedade. Abel adorando o mesmo Deus. E ele é morto tragicamente, covardemente, injustamente. Agora vem o Abel, vem o Enoque. O mesmo Deus, a mesma fé, a mesma dinâmica e não prova a morte. Isso confronta a gente. Sabe por quê? É porque o Deus que nós estamos adorando a Ele aqui nesta noite, Ele tem diferentes planos para cada pessoa que crê nele. Ele tem um plano diferente para você. 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 Ou seja, a dinâmica da fé se realiza, se manifesta em vários moldes da nossa vida. Mas vamos adiantar um pouco. Depois ele apresenta um terceiro herói. Está no versículo 7, o Noé. E a fé desse Noé o levou ao trabalho. Ele passou 100 anos trabalhando para Deus, construindo uma arca. Depois, do versículo 8 ao versículo 22, ele vai apresentar 4 heróis da fé. Quem são eles? Abraão, Isaac, Jacó e José. E o curioso é que a fé desses 4 patriarcas não está ligada à adoração, não está ligado à vivência, não está ligado a trabalho, mas a fé desses patriarcas, principalmente do primeiro que é citado, que é o Abrão, está ligado à espera. Aleluia! A fé desses patriarcas é uma fé que gera paciência para esperar. Por isso que no versículo 10 ele fala, no capítulo 10 ele fala, porque necessitar de paciência, porque fiel é aquele que prometeu. A fé desses homens levaram ele a esperar, a confiar, a entender que há um tempo determinado para todas as coisas, que os meus esforços, que as minhas dinâmicas não alteram o tempo de Deus. Fé é esperar em Deus. Aleluia! O interessante é que eu preciso apenas, de forma bem didática com vocês, olhar apenas o primeiro patriarca. Em outra oportunidade a gente fala dos outros 3. Mas esse primeiro patriarca chamado Abrão, como que a fé é desenvolvida na vida deste homem e gera a ele um comportamento de espera? É só olhar o capítulo 12 de Gênesis. Capítulo 12 de Gênesis, ele está com 75 anos de idade. E Deus fala para ele, saia da sua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. 75 anos de idade. Imagina o irmão Abrão chegando à tarde em casa e falando com a irmã Sarai. Sarai, meu bem, quero te contar algo. Ela, o que, meu bem? O que foi? Disse, olha, Deus falou comigo. E ela perguntaria, qual Deus? Você fabrica tantos? Ele disse, mas tem um problema, esse que eu fabrico nunca falou. E qual que tu fabricou que falou? Não, esse que falou nunca fabriquei. Então quer dizer que um Deus que tu nunca fabricou falou contigo? Sim. E o que ele falou? Ele falou que é para a gente viajar. A esposa disse, que bênção viajar. Estou cansado desse tédio aqui em Ur. Vamos viajar. Viajar para onde? Ele disse, não, eu não sei. Poxa, como é que é? Quer dizer que um Deus que tu não conhece disse para tu ir para um lugar que ele não falou? É. Por isso que eu creio que no capítulo 12 a Sarai é mais crente do que o Abrão. Eu quero só um particular com as irmãs casadas aqui. Imagine seu esposo chegando depois do trabalho e falando, Deus falou comigo, meu bem. O que Deus falou? A gente vai sair de Goiânia e viajar. Viajar para onde? Não sei, Deus falou para a gente andar. Você dizer, meu marido precisa de um psicólogo. Meu marido não está bem. Só que Sara sabia e conhecia quem era o marido. E você não vai ver nenhuma vez Sara dizendo, se Deus falou com ele, também tem que falar comigo. Não, Deus não fala para Sarai a respeito do projeto. Deus fala a respeito do filho. E eles começam a andar no capítulo 12, precisamos adiantar.
Capítulo 12, 75 anos. Capítulo 13, 14, 15. Capítulo 15, ele tem 85. Passaram quantos anos? 10 anos. Então são 10 anos caminhando com? E esperando, hein? Só que uma hora a gente cansa. Abraão é semelhante a qualquer um de nós. Ficou cansado de esperar. 10 anos esperando é muita coisa. Então o que Abraão vai fazer? Permita-me, por favor. Abraão vai ficar dentro de uma tenda, sentado em uma cadeira. E ele disse: eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando você for estudar o capítulo 15 de Gênesis, por favor, não pule o 14. Capítulo 14 de Gênesis está concentrado nas atitudes de Abraão. Capítulo 14 está concentrado na força de Abraão. Capítulo 15 está concentrado nas emoções de Abraão. Sabe por quê? Porque até mesmo homem e mulher de Deus têm sentimentos que não podem ser desprezados. Eu sei que você fala em línguas, mas você não é anjo. Eu sei que você profetiza, mas você não vai para casa batendo asa. Tem dia que você não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém, não quer sair de casa. E o Deus que nós servimos é um Deus que se interessa pelas nossas emoções. Abraão está dentro de uma tenda, sentado numa poltrona, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer sair. E me parece que Deus se revela fora da tenda. E a expectativa criada no texto é que o Deus que se revela fora da tenda atrai a Abraão para fora da tenda. Só que Abraão está triste. Abraão está emocionalmente abalado e não tem força para ir lá. Já que o Abraão não consegue ir lá, a Bíblia diz que Deus foi dentro da tenda. Aleluia, Deus está falando com alguém. Tem hora que Deus tem que entrar dentro da tenda. Tem hora que Deus tem que visitar lá no quarto. Tem hora que Deus tem que ir lá na intimidade, porque se Ele não for, a gente não dá conta de levantar naquele dia. Mas Deus entra. Aleluia. O Deus que se interessa pelas minhas emoções. Eu não sirvo um Deus que está alheio à minha dor, não. Eu não sirvo um Deus que está alheio ao meu sofrimento, não. O Deus da igreja é um Deus que caminha na dor, caminha no sofrimento, caminha nas angústias da nossa vida. Ele está conosco, Ele está presente, Ele se interessa. Quando ele entra dentro da tenda, Deus poderia falar 1001 coisa para o Abrão. Deus poderia dizer: você é muito fraco, rapaz. Só 10 anos caminhando e você está querendo parar? Só que Deus não tripudia sobre o sentimento de ninguém. Ele não apaga o pavio que fumega. Não. Deus olha para o Abrão e Deus vai curá-lo. De que maneira? Primeiro conversando. E Deus vai dizer algo para mim interessante. Deus disse: olha, Abrão, não tenhas medo. Eu sei que o desafio é grande. Eu sei que a tua caminhada é longa. Eu sei que tu abandonou uma vida totalmente organizada lá em Ur, mas eu sei também, Abraão, que nesse exato momento você está com medo. Mas eu digo para você, não precisa ficar com medo, sabe por quê? Porque eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Sou eu que guardo a tua vida. Sou eu que seguro nas tuas mãos. Sou eu que protejo a tua família. Sou eu que guardo os teus filhos. Sou eu que cuido de todos os projetos. O projeto não é teu, Abraão é meu, e eu estou cuidando. Não precisa ter medo. Deus então vai falar a segunda vez com Abraão. E Deus vai dizer: Abraão, fique tranquilo. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu troféu. Eu sou a tua medalha. Eu sou a tua conquista. Eu sou a tua vitória. Abraão, se aqui embaixo nada der certo, só o fato da gente ser amigo tá bom demais, rapaz. Você já tá mais que vencedor. E o que me chama a atenção nesse texto é que toda essa fala tão maravilhosa que nós glorificamos aqui, o Abraão continua sentado como eu estou aqui. Porque tem hora que Deus fala e mesmo assim a gente continua sentado. Tem hora que a gente ouve a voz de Deus, mesmo assim não tem força para agir. Aí Deus vai aplicar o segundo método.
Qual é o segundo método? O texto bíblico diz que Deus foi até Abraão. E o texto bíblico diz que Deus o tomou pela mão. Pega na mão. Quando Deus pega na mão, o Abraão se levanta. E o texto diz, e Deus o levou para fora. Deus não mandou Abraão ir lá fora. Não, Deus o levou lá para fora. Vamos lá fora? Vamos. E eles começaram a andar. Começaram a andar. Quando chega fora da tenda é algo extraordinário. Por quê? Porque eu penso que do lugar que Abraão está sentado até a porta da tenda, eu penso que não é um espaço muito longo. Eu penso que é curto. Mas o importante não é o tamanho do caminho. O importante é quem caminha comigo. É curto, mas é ele que está caminhando. Quando chega fora da tenda, Deus fala para o Abraão assim, ergue a cabeça, conta as estrelas. E a percepção que eu trago do texto é que o Abraão tenta contar. Pastor Marcelo, ele tenta contar. Por quê? Porque como discutir com aquele que fez todas as estrelas, chama cada uma pelo seu nome, e devido ao poder dele, todas se comparecem. Ele fala, se ele mandou contar, eu tenho que me virar e contar. Então vamos lá, vamos contar? Vamos lá. Ele começa, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não sei se eu contei essa. Eu preciso começar de novo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu comecei a contar, não havia essa daqui. Ela começou a brilhar agora, eu nem percebi. Não, vou começar a contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu não lembro se eu contei aquelas. Quando Abraão desiste de contar e se entrega à soberania daquele que é dono do plano, Deus diz, agora sim você entendeu. O que eu tenho para ti, Abraão, é tão grande, 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 tão grande. É tão grande, 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 que você não vai ter domínio sobre ele. É extraordinário, é extraordinário. É isso que eu tenho para a tua vida, Abraão. E o texto bíblico diz que depois dessa fala de Deus a Abraão, o texto diz assim, e creu Abraão no Senhor. Depois da fala, depois do toque, depois da visão, e creu. Creu em quê? No Senhor. A palavra, o verbo crer ali, significa lançar o peso sobre algo. Se apoiar. Abraão não pode se apoiar nas suas emoções, ele está triste. Abraão não podia se apoiar nas emoções, na saúde da esposa, é estéril. Abraão não tinha testemunho de terceiro. Deus não havia aberto a madre de ninguém. Então, já que Abraão não consegue se apoiar em nada, ele se apoiou na palavra de Deus. Eu não sei qual foi a palavra que Deus liberou para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Talvez nada esteja cooperando, mas nesta noite eu te convido a se apoiar na fala de Deus. Deus falou, está falado. Fé ligada à espera. Depois de 25 anos, Gênesis 21, a Bíblia diz que Deus visitou Sara e ela concebeu e deu à luz um filho e pôs o nome de Isaac. Fé está ligado à espera. Precisamos caminhar. Chegamos no capítulo 12. No capítulo 12. Os irmãos podem me ouvir 6 minutos, diga amém. Se não pode, fique caladinho para não atrapalhar o irmão que disse amém. Tá bom? 6 minutos, em nome de Jesus. Percebam, ele apresentou heróis no capítulo 11. E ele está pregando para a comunidade sofrida que está pensando em parar. Ele disse, não pare porque tem heróis que caminharam. No capítulo 12, ele não está mudando o enredo do capítulo 11. Agora é outra coisa, não. Nós sabemos, vocês são uma igreja, você é uma igreja bem estudada, trabalhada nas escrituras. Vocês sabem que a divisão de capítulos e versículos é algo novo. É para você se localizar, não havia isso. Então no capítulo 11 e capítulo 12, por mais que tenha uma divisão, é o mesmo enredo. 11 e 12, mesmo enredo, mesmo propósito.
No capítulo 11, ele apresenta heróis da fé. E diz, olha, não desvaneçam, não retrocedam. Teve esses homens aqui que venceram. E no capítulo 12, não é que ele vai mudar o enredo, ele vai apresentar o maior herói da fé. Quem é? Eles olhando firmemente para Jesus. Porque ele teve fé? Não, é porque ele é o autor e consumador da vossa fé. Então percebam que ele está incentivando os leitores aqui a permanecer. E ele está dizendo, olha, eu vou ensinar para vocês, os leitores aqui, para onde vocês devem olhar quando as lutas chegarem. Vocês estão querendo parar porque vocês estão olhando para muito lugar. Vocês estão querendo desistir dos cargos e das chamadas vocacionais porque vocês estão observando muitas coisas. Mas se vocês olharem para isso que vou apresentar para vocês aqui, não é o Santiago não, o texto bíblico está dizendo isso. Aí ele vai apresentar. Para onde olhar? Capítulo 12, e vamos expor rapidamente. Para onde eu devo olhar? Olha o capítulo 12, verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, por mais que algumas pessoas apliquem esse texto dizendo assim, olha, a gente tem que vigiar no trabalho, na escola, na faculdade, porque as pessoas ímpias estão ao nosso redor nos olhando, eles são uma nuvem de testemunha. São nuvem de testemunha, mas não é essa aqui de Hebreus 12. Que nuvem de testemunha é essa de Hebreus 12 aqui que diz, olha, olhem para a nuvem que está ao redor de vocês. Quem é? Os heróis do capítulo 11. Ele está dizendo, quando a luta chegar, lembre-se e olhe para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Jefté, para Gideão, para Sansão, para Sarai, Débora, Baraque. Olhe para estes homens. Por quê? Porque eles vivenciaram experiências piores do que a nossa, mais dolorosas do que a nossa. Foram jogados nas covas dos leões, foram jogados na fornalha de fogo, tiveram que enfrentar rios, mares e lagos, mas eles venceram pela fé. Quando a luta chegar, olhem para esses homens de Deus, porque se a igreja do passado triunfou, a igreja do presente também vai triunfar. Se a igreja triunfou no passado, a igreja de hoje também vai triunfar, porque vamos se espelhar, se experienciar a partir desses homens de Deus. Para onde olhar quando a luta chegar em 2023? Olha a parte B do versículo 1. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Agora eu preciso olhar para outro ângulo. Primeiro, eu olho ao redor de mim à luz das Escrituras. Abraão, Isaac, Jacó, e digo, eles passaram por lutas piores, e eles confiaram e venceram. Eu vou vencer também. Mas também, ele diz que eu preciso olhar para mim mesmo. E agora ele vai usar uma figura de linguagem. Ele vai usar a figura de linguagem de um atleta. Deixe todo embaraço e corra. Um atleta. Olha, percebam, foi dia 31 agora que teve a ação silvestre, não é verdade? Imagine comigo, por favor, imagine. Um atleta que ficou de janeiro a dezembro se preparando. Chegou o dia 31, dia da corrida, ele foi para correr e ele vestiu um terno. Colocou uma gravata e colocou um sapato. Imagine, ele vai ter êxito nessa corrida dele? Não. Por quê? Porque ele não está vestido adequadamente. É isso que o apóstolo está falando aqui. Tem uma carreira preparada para nós. E eu preciso fazer uma análise da minha vida e dizer, isso me atrapalha a correr. 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 Isso me deixa cansado. Então eu preciso deixar algumas coisas de lado. O interessante é que a expressão aqui, o verbo deixar, deixemos da ideia de hábitos viciosos que nos impedem a comunhão com Deus. Eu preciso olhar para dentro de mim e dizer, tem muitas coisas que eu estou carregando que eu deveria carregar.
Eu estou com um peso sobre mim que não é meu, que poderia ter deixado para lá, mas eu estou carregando até hoje. Eu preciso falar algo para alguém aqui nesta noite. Eu não sei qual é o peso que você está carregando, mas eu quero dizer, na autoridade da palavra de Deus, o inimigo das nossas almas é especialista em amarrar pessoas no passado. Talvez esta noite você está carregando o peso da culpa. Eu quero dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Talvez você está preso em um deslize moral, espiritual de 10, 15 anos atrás. Mas eu quero dizer, Jesus te perdoa de todo o pecado. Ele purifica a tua vida. E há algo extraordinário para você. Você precisa deixar este passado para lá. Deixe. Está te amarrando, está te prendendo, está te atrapalhando. Talvez foi uma frustração do relacionamento, talvez foi uma traição, talvez foi um negócio que não deu certo, talvez foi um ministério, o momento do ministério. Eu quero dizer, deixe e corra a carreira que está proposta para a sua vida. Terceiro, para onde olhar quando as angústias vierem? Eu olho ao meu redor e me inspiro em Abraão, Isaac e Jacó. Eu olho para dentro de mim e tiro tudo aquilo que me atrapalha a minha dinâmica na corrida. E terceiro, versículo de número 2. É extraordinário. O versículo de número 2 começa com o verbo olhar. E esse verbo aqui está no gerúndio, olhando. Indica uma ação contínua. Eu olhei ontem, mas preciso olhar hoje. Eu olhei hoje, preciso continuar olhando amanhã. Olhando firmemente para Jesus. Eu me amarro nesse texto porque o texto não traz nenhuma informação do sujeito aqui que está olhando. Não diz se ele está alegre, não diz se ele está triste, não diz se está forte, não diz se está fraco, não diz se está cantando, não diz se está parado. Ele está olhando. O que é isso? Santiago, eu estou muito fraco, olhe para Jesus. Santiago, eu estou forte demais, continua olhando para Jesus. Santiago, esse ano eu quero trabalhar na obra, continua olhando para Jesus. Santiago, eu quero ficar quietinho, continua olhando para Jesus. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por que precisamos fazer isso? Por que precisamos nos inspirar nos heróis da fé? Por que precisamos fazer uma análise da nossa vida? E por que precisamos continuar olhando para Jesus? Por causa do versículo de número 3. O versículo 3 diz que Deus não quer que nós desistamos. Para que você não desvaneça na sua alma, no meio da caminhada. Deus não quer que você desanime da sua corrida cristã. Por causa das perseguições, das contrariedades. Ele quer que você corra com perseverança. E para correr com perseverança é necessário olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Jesus Cristo é o nosso alvo. À medida que eu olho para Cristo, eu vou sendo fortalecido. Quanto mais eu olho para Cristo, eu vou sendo renovado. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé, por favor. De que maneira aplicar isto que foi falado nesta noite? De que maneira aplicar todas estas verdades de forma tão didática para que você saia daqui nesta noite e não se esqueça do que foi falado? Neste ano 2023, quando as adversidades, quando as provações, quando as lutas, quando as frustrações vierem sobre você, primeiro, se inspire nos heróis da fé. Segundo, livre-se de tudo aquilo que é sobrepeso. Terceiro, olhe para Cristo. A fé, a verdadeira fé, ela faz a gente olhar para o futuro. Porque por mais que nós tenhamos recompensa aqui, a verdadeira fé faz a gente dizer e alcançar aquilo que está lá. A verdadeira fé faz eu esperar algo extraordinário no futuro. Portanto, a minha oração nesta noite é semelhante àquela daquele pai de família que depois de frustrações dos discípulos não poderem curar o seu filho, foi até Jesus e disse assim: Jesus, eu não vou mentir para o Senhor, minha fé está lá embaixo, aumenta a minha fé. Essa é a minha oração nesta noite. Eu não sei como está a sua fé. Eu sei que você pode orar. E a fé é tão extraordinária, pastor Odeci.
A fé é muito íntima e a fé é muito pessoal. A fé é tão... Tem um escritor que fala algo interessante, diz, olha, que há algo que se compara muito bem à fé. Aí alguém pergunta o que? Diz, a escova de dente. E a gente fica curioso, né? Como? Aí você continua a leitura, diz, olha, porque a escova de dente, cada um tem a sua. E não é aconselhável ninguém usar do outro. Por mais íntimo que seja, é dele. Eu tenho a minha, e eu uso a minha. Então a fé é isso. A fé é isso. Não é aconselhar você a usar do outro. Use a sua. Pequena, grande, dinâmica, use a sua. Eu espero que Deus tenha falado com você nesta noite.